E aí, eita, atrajeita, meu povo! Esse é o Te Conto, sempre trazendo as atualizações dos principais realities para vocês. E agora o foco, BBB 22. Acabando, gente, vem Power Cup Brasil, depois a Fazenda 14. Se Deus quiser, estaremos aqui juntinhos. Com os resumos, que são vídeos mais curtos, e com ao vivo, que é onde a gente interage e bate papo. Então vamos ao que interessa. Vamos resumir tudo o que aconteceu em mais uma festinha na casa mais vigiada do Brasil. Lembrando que hoje tem eliminação, nova prova do líder e nova formação de paredão. Festinha patrocinada com show de Alexandre Pires, Seu Jorge e tal. Curtiram? Gostaram? Assistiram? Se não assistiram, vou resumir para vocês. Na festa, durante a festa aí, o DG resolveu se declarar pro Eli. Olhem só, gente, falou que gosta muito do Eli, tá? Que o Eli já sabe disso. Independente do game, gosta muito, os dois se abraçaram, o DG disse que ele tem uma vibe boa e que ninguém nem podia falar que isso é falsidade, porque ele, né, DG, já está no paredão. Ele disse que é recíproco, que também gosta de Douglas. Eita lasqueira. Acabou a bebida da festa, gente, no meio da festa ali, acabou a bebida, tá? E o Gustavo resolveu zoar com a Eslovênia mais uma vez. Falou, galera, pedindo aí pra produção, é o último dia da Eslovênia aqui, manda mais bebida, manda bebida pra ela. A Slo pediu pra ele dar uma maneirada e tal, e o Gustavo refez o pedido pra produção. Falou, talvez seja o último dia da Eslovênia aqui, manda a bebida pra ela. Enfim, a Lina chorou e nesse momento aí Gustavo abraçou a Lina, né? Ela foi acolhida ali por Gustavo, enquanto a Slo perguntava para ele qual a opinião dele sobre quem sai. E ele foi incisivo, falou que acha que a Eslovênia sai. Ela falou, eu perguntei porque eu já sabia que você ia falar isso, você realmente assume e eu te respeito ainda mais por causa disso. E elogiou o Gustavo, gente, oh meu Deus. Gustavo e Eslovênia chegaram à óbvia conclusão ali, concordaram que o óbvio é que PA e DG sejam a favor da eliminação dela, né? E aí o Gustavo, ele passa a relembrar que quando ele entrou no programa, as pessoas consideradas fortes aqui fora eram Arthur e Vini. Só que ele se decepcionou com o Vini, né? Que o Vini era muito forte no jogo, mas quando ele chegou lá, ele se perguntou, cadê esse cara? Cadê, né? Não tá nem mais no jogo, o Vini, gente. E ele completou dizendo, Gustavo, que acha Jessie e Lina pessoas fortes. Eita! Por fim, o Gustavo disse que acredita que a Jessie tenha melhor trajetória no game. E a Eslovênia concordou. O que vocês acham? A Lina passou a desabafar no papo com o Slo e com o Gustavo no meio da festa, tá? Falou bastante coisa. E ela disse que espera que o DG retorne do paredão, porque isso faz mais sentido para ela. Óbvio, né? Que ela queira aí talvez a eliminação do PA. A Lina garantiu também que viu o Gustavo jogando com o coração a partir do momento em que ele se juntou com a Laís, fez uma espécie de declaração ali para ele, disse que ela errou por ter votado nele em um momento aí, justificou que foi porque a Jessie não deixou muito claro que gostaria de ir com ele para o paredão naquela época. E a Lina acha que talvez o prêmio, gente, já esteja aí de alguma forma nas mãos de alguém, que o ganhador do programa já esteja definido. Ela disse que é como se tivesse uma pessoa muito mais forte e eles não tivessem coragem de ser. E aí Gustavo afirma para Lina que ela é uma pessoa forte. Depois ela passou a relembrar as vezes em que ela se sentiu ofendida dentro da casa e ela acha que as pessoas saíram por terem dito coisas ofensivas a ela. Mas ela mesma não pode aí em algum determinado momento não ter se posicionado corretamente diante disso, né, diante do que as pessoas fizeram para ela, e que isso pode parecer incoerência. Então bateu uma crise ali na Lina. E o Gustavo citou o paredão do Rodrigo, que era um paredão, o último aí que ele assistiu antes de entrar no programa, e afirma que ele não gostaria que o Rodrigo tivesse sido eliminado, que o Rodrigo saísse. A Lina disse que também não queria. E aí, o Gustavo disse que o Rodrigo falou algo da Lina, que a Lina perdoou ele, mas que o público não perdoou. A Lina relembra, então, que foi chamada de traveco por Rodrigo, tá, gente? O assunto passa a ser em torno disso, mas ela disse que sabia que o Rodrigo tinha uma importância muito grande para o jogo. E o papo não parou por aí, não, tá? A Lina continuou desabafando com o Slo e com o Gustavo. E nesse momento do desabafo, ela explica que Eslovênia deixou de ser uma das prioridades do seu pódio por conta de vários erros do pronome, por ter trocado o pronome dela, Lina, né? Por a ter chamado no masculino várias vezes. E que o Rodrigo também
estava nesse lugar aí da Eslovênia. E que ela decidiu tirar a Slo do pódio e colocar a Jessie, porque a Slo havia errado constantes vezes, tá? E que ela escolheu errar com ela. E a Alina continua relembrando, inclusive que o Lucas também trocou o pronome dela e a chamou no masculino, e que isso lhe doeu muito, porque o Lucas era seu amigo, estava ali junto com ela e tal. E aí ela continua falando e desabafando com a Slo. E ela disse que não quer ser o motivo, a Alina disse que não quer ser o motivo das pessoas serem eliminadas, gente. Eita, meu povo. Depois de ouvir do Gustavo que certamente ela vai deixar o programa, a Eslovênia ficou mal. Ela chorou, e ela acha que as pessoas devem estar com ranço dela por ela não ter ido para o paredão antes. Ficou abalada, voltou para a festa e abraçou o Eli, né? Disse que acha que as pessoas têm raiva dela, que ela tá com medo, que ela vai sair. Ele pediu para ela parar de falar isso e ela continuou chorando, gente. Depois ela desabafou com a Lina. A Slo ficou abaladíssima, continuou chorando e desabafando com a Lina, tá? Falou que tá com muito medo, que queria a mãe. A Lina disse que gosta da Slo, que gosta do Lucas, relembrou o Lucas aí, que o que importa é que ela, Lina, torceu para que a Slo estivesse lá, não importa se a Slo vai sair ou não, que ela acredita na Eslovênia, assim como ela acredita no Lucas. E aí Lina diz mais uma vez para a Slo que lá no primeiro pódio gostaria de ter colocado a Eslovênia. A Eslovênia diz que algumas pessoas realmente podem ter sentido isso. E que o que mais lhe dói, nela, Slo, é saber que as pessoas aqui fora criaram expectativas que não foram correspondidas por ela. Gente, mesmo sentimento do Vini quando foi eliminado. O que vocês acham? Em conversa com o Gustavo, a Natália resolveu desabafar sobre o relacionamento dela com a Eli, a coisa que não está muito definida ali. E o Gustavo deu a opinião dele também, logicamente, tá? Ele falou que ele não quer duvidar do sentimento de ninguém, longe dele fazer isso, mas que ele sempre sentiu, aí ele pede desculpas para a Nath, e fala que ele sempre sentiu que o Eli, quando precisou dela para o jogo, virou um casal com ela, formou um casal com ela, que enquanto não precisou dela para o jogo, não era casal. A Natália disse que está construindo a confiança, mas que é muito fácil confiar só quando precisa, tá? E que ela não quer uma pessoa que confie nela só quando é favorável. Que lá dentro ela se faz de boba, mas que ela não é boba, e que ela fica com medo das situações, mas que ele deixou claro que não queria formar casal. Gustavo continua falando aí com a Nath, ele falou que ouviu o papo do Eli com a Nath, de que aqui fora eles só vão ter uma noite e nada mais. A Natália confirmou realmente isso. E aí Gustavo fala do relacionamento dele com a Laís. Ele falou que não sabe como vai ser aqui fora, não sabe porque ela mora longe, ele mora longe, eles não sabem exatamente como vai ser a vida depois, mas que ele realmente gostou da Laís num ponto, que ele quer tentar algo com ela aqui fora sim, e que ele não quer a Laís por apenas uma noite não, que ele quer várias noites com ela, tá? Depois ele ainda fala pra Nath, que a Nath disse que não queria namorar e tal, ela confirma, mas ela fala que ela quer namorar com uma pessoa certa, que ela quer namorar com quem queira namorar com ela. Eita! E após desabafar com o Gustavo, tá, a respeito do relacionamento com o Eli, e de ouvir aí do Gustavo que o Eli só se aproximou dela por causa do jogo, só quis formar casal por causa do jogo, que aqui fora o Eli provavelmente não vai querer nada com ela, a Natália desabafou rapidamente com o próprio Eli e ouviu da boca dele, gente, praticamente isso. Por quê? Ela disse que queria falar algo do fundo do coração, perguntou se ele não ia ficar chateado, magoado, ele falou que não. Aí ela confessa que tá curtindo o Eli demais, mas que ela entende que não é coisa para aqui fora, que não vai rolar aqui fora, que tá tudo bem, mas que ela tá curtindo muito. Ela volta a repetir, ela fala que às vezes gostaria de mostrar que ela não tá curtindo, não tá gostando, obviamente, porque ela tenta aí focar em outras coisas, mas que ela tá curtindo muito, tá gostando muito do Eli e tá tudo bem. O Eli deixa claro para a Natália que ele acha que lá dentro é uma realidade muito paralela, ou seja, nas entrelinhas ele deixa claro que aqui fora vai ser outra coisa, né? Outro esquema. Aí ela falou que não queria saber, ele falou, você não quer saber? Então tá. E por fim, ela disse que
quer muito que ele seja feliz e que acha que ela também merece ser feliz. Eita, gente. Ainda na conversa com o Gustavo, a Natália aí afirmou, gente, que ela não votou no DG para proteger a Lina, não. E o Gustavo ficou atônito com essa informação, tá? Ela falou o seguinte: eu não votei para proteger a Lina, eu votei porque eu estava com medo de ser eu ou Lina no paredão. Na minha cabeça era Lina ou eu, então eu estava com medo. E o Gustavo falou nunca foi, ou seja, que a Natália não era alvo. A Natália continua dizendo que não foi só pela questão da Lina, não. Afirmou isso várias vezes, que ela votou no DG por causa dela, que ela ia explicar o porquê. Que se fosse o contrário, a Lina não faria isso por ela. O Gustavo estranhou, falou que acha que a Lina faria isso sim pela Natália, tá? Que inclusive a Lina tem motivo para votar nos meninos. Já votou nele, já votou no Pedro, já votou no PA, quer votar no Arthur. Então, que a Lina votaria num dos meninos para proteger a Natália. A Natália disse que tem dúvidas em relação a isso porque ela não se acha prioridade de ninguém. Por fim, ela disse que ficou com medo, né, do paredão aí mais uma vez, que só votou no DG por causa dela mesma, não pela Lina, mas que a Lina é prioridade para ela. E aí ela continua falando das prioridades, disse que ela quer chegar junto com Jess e Lina no top 5 e que o seu top são Jess, Lina e Eli. Depois vem o DG e outras pessoas. Eita! E já rolou despedida. Não é que já rolou uma despedida antecipada ali do Eli com a Slo, gente? Ele praticamente deu adeus à moça já e se desesperou diante da possível saída da última amiga dele ali, né? Do Lollipop. Ou seja, só vai sobrar o Eli no Lollipop. Inconsolável, ele abraçou a Slo, confessou que tá com muito medo, tá preocupado porque gosta muito dela, tá? A Slo disse que vai estar torcendo por Eli aqui fora, junto com o Vini, pro Eli representar ela lá dentro e tal. Sentimental e ainda com a ajuda da bebida, né? O Eli falou pra Slo não entregar os pontos. E aí ela disse que é realista, que ela já viu o programa e que ela sabe que as pessoas não esquecem, tá? O Eli ficou simplesmente desesperado, disse que já perdeu o Vini, que não pode perder a Eslovênia e tal. Chorou demais, Slo também chorou bastante. E as comadres, por fim, entraram lá no Lollipop para tentar amenizar ali o ambiente, né? O climão do ambiente. Mas elas acabaram tendo que consolar o Eli, gente. Consolar ali a tristeza do Eli. E rolou uma cena muito, mas muito estranha. Diante do desespero do Eli e da Eslovênia, com a saída e com a possível, né, saída da Slo no paredão de hoje, a Lina chamou o DG para ir até o Lollipop, onde estavam lá Eli e Eslovênia desesperados, chorando. E aí ela pediu que o DG olhasse nos olhos da Slo em silêncio, tá? E eles simplesmente ficaram se olhando, sempre olhando ali em silêncio, gente, sem entender nada do que estava acontecendo. A Slo olhou no fundo dos olhos do DG também e passaram um tempo ali se olhando. Meu Deus do céu, o que vocês acham disso, meu povo? Enquanto isso, na sala, enquanto, né, rolava todo um chororô lá no Lollipop, os meninos estavam conversando na sala, tá? E o Arthur segue na tese dele de um possível paredão falso. O que ele pensa é que, não que o paredão seja falso, mas por ser 1º de abril, por ter sido formado no 1º de abril, o Tadeu simplesmente vai chegar hoje e falar que aquele paredão não está valendo não, que eles vão formar um novo paredão. E aí o Arthur passa a pensar que se o paredão realmente for verdadeiro, ele diz que quer estar errado, mas que ele está com medo. O Gustavo disse que vai acontecer a lógica, vai ser o óbvio mesmo, ou seja, a saída da Eslovênia. E aí o Gustavo conta pro PA e pro Arthur sobre a conversa que ele teve com a Lina e com a Eslovênia antes do final da festa, onde o Gustavo afirma que Lina frisou bastante os erros da Slo, gente. Eita! E o Arthur e o Gustavo, no pós-festa, também falaram da Natália, do comportamento da Natália. A Natália, que bebeu um pouquinho a mais, né, passou por eles ali gritando, e aí o Gustavo faz uma observação a respeito da Nath, e ele acha que ela é forçada. O Arthur concordou e disse que ela exagera para fazer VT. O Gustavo acha que a Natália usa a bebida como pretexto. E aí o Arthur disse que eles têm que serem certeiros na indicação para não desperdiçar cartucho, ou seja, colocar alguém que vá bater no paredão e sair.
E o Gustavo sugeriu que 2 deles possam ir para o paredão com a Natália, porque eles acham que ela pode sair. Então fica subentendido aí que os meninos podem ter a Natália como alvo, gente. E rolou treta pós-festa, um pequeno surto de Natália no banheiro, porque os meninos estavam incomodados com o gasto de água que ela estava causando, né? Ela foi tomar banho ali, recebeu a ajuda da Slo, mas estava demorando demais no banho. E aí ela não gostou dos meninos ficarem cobrando, dando pitaco sobre o gasto de água, não. O Gustavo chegou lá para cobrar uma posição da Natália, o DG também estava por ali, e o Gustavo acabou se irritando demais com ela, deu uns berros ali na Natália, pediu para ela ter consciência social, tá? Ficou irritadíssimo com a Natália. Como eu falei, o DG também estava controlando, a Natália ficou furiosa com o DG, rolou bate-boca entre Jess, Gustavo, Nath, Slo, todo mundo tentando acalmar a Natália, e o Gustavo se irritando cada vez mais com ela. Até que o PA pediu que tirassem o Gustavo de lá para as coisas não ficarem pior, tá? Mas o Gustavo, no meio dessa treta, dessa confusão toda, gente, resolveu dar uns berros ali, como eu falei. E a Natália, ela havia dito algo a respeito da Laís. O Gustavo, obviamente, não gostou. E perguntou o que ela tá falando da Laís, essa fantoche do Eli. Chamou Natália de fantoche do Eli. Eita, gente. Por fim, a Jess também discutiu com a Natália, mas tentou apaziguar a situação, né? Tentou colocar a Natália no devido lugar, disse que não precisava a Natália fazer isso agora, aquela hora da manhã, tudo isso por causa de água e tal. E a Natália começa a falar do DG, reclamar do DG, disse que ele estava enchendo o seu saco. Num determinado momento, ela diz, chama aí até o DG de desgraçado. Meu Deus do céu. No quarto, a Jess conseguiu contornar a situação e amenizou o barraco da Natália. Eita! No pós-festa, a Lina foi avisada por Jessie das coisas que ela falou durante a festa. Lina, que estava bêbada, acabou falando algumas coisas e ficou chocada ao descobrir que mandou o Eli e a Jessie se fufu. Isso mesmo, no meio da festa. Além disso, a Lina também falou que amava o DG e ficou com ódio de si mesma por ter dito essas coisas. Aí o DG, ela chamou o DG ali, né? E o DG, num tom de brincadeira, disse que vai pegar o vídeo do trecho da festa onde a Lina diz que o ama, gente. Começou uma certa zoeira ali. Mas a Lina, parece que bateu um arrependimento ali na Lina pelas coisas que ela fez na festa. Eita! No pós-festa, no quarto do líder, DG e Gustavo conversaram bastante, tá? E um dos assuntos foi a Lina. E aí o Douglas afirma que a Lina criou um personagem por causa do jogo, que agora ficou nítido que tudo que ela faz é jogo, tá? E que ela sempre teve aí essa coisa de bater nele no jogo da discórdia e tal, que a própria Lina brincou agora que não pode mais nem ter jogo da discórdia porque ela já não tem mais o que falar do DG. Ou seja, esse embate com ele, o DG acha que a Lina criou por jogo, por estratégia. E ele deixa claro que ele não se sente à vontade para conversar com a Lina, porque ele sente que as palavras dele podem se voltar contra ele, que a Lina de alguma forma faz isso, gente. E o DG afirma também que ele tá tranquilo em relação à Lina, porque ele diz que não fez nada para ela, que ele só votou nela a partir do momento em que ela começou a votar nele. Em determinado momento, o Gustavo cita que a Lina é forte, cita a trajetória dela, né, as bandeiras e tal, as causas, e o DG disse que é jogo. Ele discordou aí do Gustavo, falou que é jogo, enquanto que o Gustavo afirma que isso também faz parte desse jogo. Eita! No líder, Gustavo e DG também falaram de Natália no pós-festa, da confusão que foi armada ali no banheiro pelo gasto de água da Natália. E aí o DG chega à seguinte conclusão, né? Que ele só estava ali parado esperando ela terminar o banho, porque antes disso ela já tinha tomado um outro banho, se raspou, lavou o cabelo e tal, que ela não tinha necessidade de demorar aquele tempo todo nesse banho. E o Gustavo chama a Natália de maluca, tá, gente? DG explica as coisas aí. O Gustavo diz que a Natália é maluca e que ela faz isso pra fazer questão de fazer algo. Ou seja, parece que todo dia ela faz questão de fazer algo pra aparecer. DG deixa claro que a Natália exagerou no banho, como eu falei, que podia ter deixado esse banho pra depois, pra amanhã, no caso, né? E o Douglas disse que segue o baile, que não dá pra retrucar, ainda mais se tratando da Natália. O Gustavo afirma mais uma vez que parece que a Natália faz questão de fazer isso.
Douglas disse que no dia seguinte ela ia fazer de novo aquela mesma coisa de não lembro o que eu falei, não lembro o que eu fiz. E que ele só lamenta. E o DG ainda afirma que Natália é uma menina nova, que dá pena, não sabe se ela está perdida, mas que ele pode bater no peito e dizer que ele foi o cara que mais defendeu Natália lá dentro. Eita, acho que largou mão da Natália, o DG, hein? O que vocês acham? Antes de dormir, no pós-festa ali, DG aconselhou Gustavo a parar de cantar a vitória antes do tempo. Isso porque o Gustavo já estava planejando aí o que eles vão fazer pós-saída da Slo, tá? O Gustavo falou que agora é a hora deles escolherem o melhor paredão para enfrentar, já que não vão poder escapar do paredão, vai ser mais difícil escapar do paredão, e que com a Slo saindo, eles vão ficar numa posição muito favorável. O DG deu um calma aí no Gustavo, falou, eu sei, mas para de cantar a vitória antes do tempo, seja o que Deus quiser. E aí o Gustavo cita o exemplo do Arthur, tá? Um certo elogio aí, porque ele disse que sabe, né, disso, mas sabe que não pode ficar cantando vitória, porém, ele disse que estava sendo sincero, que ele não ia mentir, que quer que a Slo fique, que ele quer jogar com o DG e com o PA. E ele fala que o argumento que o Arthur usou no dia que os meninos entregaram a prova para a Lina foi válido. Por quê? Naquele momento, inclusive, ele mesmo criticou o Arthur por só estar pensando no próprio umbigo, mas que no fim das contas, o Arthur afirmou que estava sendo sincero com ele mesmo, porque ele seria falso se desse os parabéns para os meninos, que não era o que ele estava sentindo. Então o Gustavo disse que é a mesma situação, que ele não vai ser falso em dizer que quer que a Slo fique. Eita, gente! Enquetes atualizadas deste paredão de hoje à noite. DG, Slo ou PA, quem vai sair? Será que teremos alguma surpresa? Acho eu que não, né, gente? Na enquete aqui do nosso canal, ficou assim, meu povo. O PA está em terceiro lugar, com apenas 3% de rejeição. O DG está em segundo, com 11%. E a Slo lidera para sair com 86% de rejeição. Enquete UOL, fale para nós, Voz do Além, por favor. Enquete UOL tá assim, nega. Em terceiro lugar está o PA com 4,9%. Em segundo lugar está o DG com 22,72%. Em primeiro lugar, simplesmente para sair da casa, pegar o caminho da roça, está a Eslovênia com 73,19%. Votalhada, que é o apanhado das enquetes dos sites, YouTube, Twitter e até mesmo Telegram. Resultado parcial tá assim, das 9h30 da manhã de hoje. PA tem apenas 4,12%, não corre risco de eliminação. O DG tem 13,24% e a Slo disparada para sair, gente, tem 82,64%. Todo mundo é fora Slo. Sites, Twitter, YouTube, Telegram. Reparem que o DG, até que está sendo votado num paredão enfrentando a Eslovênia, né? Seria ele, diante de todos os meninos, o elo fraco, mesmo como o próprio Arthur vem afirmando, que o DG corre mais risco de ser eliminado? Será que o DG indo para um paredão, para um suposto paredão aí com os meninos, seria o eliminado? O que vocês acham, hein? Sei não, hein, meu povo? Tudo indica, então, que a Slo sai hoje à noite, né? Já até se despediu do povo, já rolou todo aquele drama, então provavelmente é ela que vai deixar o programa. Lembrando que tem a eliminação, depois tem prova do líder e novo paredão, nova formação de paredão. Tudo isso hoje ainda. E é eita, atrás de eita, meu povo, fica com a gente para saber de tudo.